Por isso que Deus estava dizendo, olha como é bom. Mas o advérbio indica que isso não existia. Porque ele dava uma declaração dizendo assim, olha, é como o óleo precioso que desce pela cabeça, né, passa pela barba, desce ao vestido até a orla deles. Se você pegar Êxodo capítulo 20, se não me foge a memória, você vai ver o que era este óleo e o poder que ele tinha de separar pessoas para viver uma intimidade com Deus. Por isso que quando Deus designou o Espírito Santo a partir de Jesus, é porque ele sabia que entre homens, entre pessoas, isso não haveria. Então agora o Espírito de Deus, por uma ação e manifestação de um ministério no contexto da nossa existência, ele nos torna a ter uma intimidade com o Pai. É fato que quando Jesus estava se pronunciando para dizer, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, nós podemos estar aqui, Emerson, reunidos em nome de Deus, mas não com o mesmo pensamento, não em comunhão com as mesmas intenções. Eu posso ser franco e sincero aqui. Teve alguns que veio acompanhando a namorada. Teve alguns que veio por causa do compromisso de poder passar o final de semana fora de casa. E tem uns ursos vindo aí. E tem uns leões vindo aí. Mas eles não são as principais investidas de Satanás, porque tem os ilhados também. Tem aqueles que vão ter o poder de dizer assim, rapaz, que presunção é essa sua? Por que tu não volta lá para aquela oficinazinha lá? Por que tu não volta lá para aquela reposição lá no departamento do mercado que você trabalha? Deus fala forte, né? Nesta hora você vai ter que lembrar de João, quando disse na primeira carta 2:14, eu te escrevi. Foi eu que escolhi. E veio uma bola na garganta agora. Eu vejo você com uma personalidade diferente. Vai haver um vento e ele vai passar. Mas me dá só um ano. E esses olhos aqui, tá vendo? Vai enxergar o teu perfil mudado. Olha, eu vou dizer isto, porque Jesus te vê como eu não posso te ver. E ele diz assim, ó, bem assim para ti, por amor de mim. Você sabe o que Deus está dizendo? Que ele ainda está em Deus. Eu apago o teu passado. Eu apago as tuas transgressões. E estou te escrevendo porque você é forte. Já venceu o maligno e está aqui na minha presença, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso Senhor! Poxa, aleluia! Mas quando nós temos uma mente regida pelo Espírito Santo, e olha que lá no contexto do Antigo Testamento, nas relações entre Deus e os homens, o Espírito agia espontaneamente, era só para pequenos serviços. Nós não tínhamos isso que pudesse ser a manifestação de um ministério constante. E a glória de Deus não era também dessa forma progressiva em que é apresentado. Eu estava olhando para esses moços tocar aqui, meu Deus, eu fico impressionado. Porque eu queria ter o talento de tocar, mas eu fui chamado só para falar, ainda falo demais. Eu queria poder pegar como esse moço aqui, dedilhar as teclas de um teclado, e aquilo que são os acordes. Eu falei lá no Eriliú, se não me foge a memória, sobre o eruditismo, né? Eu acho que tem poucos músicos aqui que sabem o que é eruditismo. Você sabe o que é? Não fale, então. O senhor sabe o que é? Você que está manuseando esse teclado aí, você sabe o que é eruditismo? Quem é o outro músico aí? O baterista ali, ó. Você sabe o que é eruditismo? E se eu fazer uma pergunta diferente, o que vocês entendem por
pela palavra sacro. Os músicos, sabem o que é sacro? Não fala então. Você não está mentindo para mim não, né? Para não passar vergonha, eu digo que eu sei. Então o quê? Você sabe o que é sacro? Ah, você acha? Todo passo na dúvida nos leva a uma pista. Eu vou falar mais uma vez, vocês não prestaram atenção no Arriva Jovem. Eruditismo é aquilo que é uma complexidade de tons, que na conjunção deles, forma aquilo que são, como eu posso dizer, os acordes, não é isso? Você já pensou você pegar uma mão com 5 dedos? Você usa 4, é claro, mas eu vi um cara na televisão que usava os 5 para fazer nota. E cada ponto em que tocava os seus dedos nos acordes do violão, ou melhor, no braço do violão, fazia um acorde, saía uma nota ali. Isso é eruditismo. Esse grau de dificuldade que a nossa mente consegue, sabe? Disseminar para fazer uma ação das mãos, tornar uma nota sair pelo instrumento que nós estamos tocando. Isso é eruditismo. Agora vai um pouquinho mais além, porque você pega um conjunto de notas que você faz com os dedos, né? Eu vi o cara solando ali, como é o nome dele? O Guilherme, meu Deus, é um negócio, né? Se eu for fazer isso, me dá quebra até no braço, que dirá do dedo. Isso é talento, gente. Isso é dom que Deus revela na vida das pessoas. Isso é uma propriedade, sabe, que revela que o Espírito de Deus, Ele pode nos fazer entender, sabe, que a gente ainda pode, nessa estrutura de homem, mesmo que seduzido, mesmo com uma mente marginalizada, ainda podemos adorar a Deus. Era isso que fazia de Davi uma pessoa que tinha força para olhar para o leão, para olhar para o urso e dizer: não, peraí, calma aí, a minha ovelha, a ovelha de meu pai, a ovelha que está sob meu cuidado, não. Vira para esse irmão que está do teu lado. Diga para ele: eu te protejo. Você pode fazer isso. Você sabia disso? Chama ela aqui. Você sabia disso? Que Deus conta contigo para proteger ela? Pastor, como é que eu faço isso? Dobra o teu joelho. Quando você começar a orar, lembra dela. Mesmo sem ela saber, você vai ver a mão de Deus carregando ela quando ela não puder andar. Você é importante para Deus. Então quem tem essa condição de raciocinar, pensar, ele consegue projetar com aquilo que são as existências, sabe? Ou os fatores que regem essa nossa existência na conduta da vida. Eu estava pensando e escrevi algumas coisas aqui para dizer para você, porque nisso que move-nos sobre o contexto de terra é relativo a corpo, alma e espírito. Os dicotômicos dizem que não é, nós somos só corpo e alma. Eles não conseguem entender isto que é o vínculo do espírito na existência dos homens. Mas isto foi de um tempo até os dias em que a filosofia ganhou uma expansão no mundo clássico da Grécia. E eu falei, parece que ele me sobre isso até. E Platão resolveu investir naquilo que fosse uma visão que ele teve nas ações dos homens. Porque virtude não é uma qualidade humana. Virtude é uma expressão da existência de Deus no homem por essência dele mesmo. Porque fala de um elemento. Toda virtude está caracterizada pelos atos de bem que ela pratica, ou que ela desenvolve no ser. E a filosofia dos tempos de Platão investigou isso. Existe um livro chamado O Diálogo da República, que foi compilado depois e reescrito, né, pelos discípulos de Platão. E ele postava aquilo que fosse uma frase citada 364 anos antes de Jesus vir a essa existência. E ainda não havia esse ministério do Espírito Santo que nos fazem ter frutos dignos da revelação de Deus em nós. Mas já existia a característica de bem, como um elemento que pudesse ser, aleluia, veiculado nisso que é o corpo dos homens. E isso revela a essência de Deus, manifestando o Espírito que Ele resolveu colocar em você e em nós. Mas lá na antiguidade, como eu disse, não havia esse ministério do Espírito Santo. E o Espírito agia espontaneamente na vida dos homens, para alguma obra que pudesse glorificar a Deus, principalmente naqueles cujos corações ainda eram piedosos. E a Bíblia diz que havia um remanescente que Deus sempre conservou. Vai olhar
olhar para os dias de Abraão, você vai ver que os seus pais pecaram, se apostataram, idolatraram, levantaram zigurates, né? Eu estou falando zigurate aqui, não sei se vocês sabem o que é. Tem alguém que sabe o que é aqui? Só o Emerson? Tem alguém que quer dar uma outra sugestão aí? Você de toca aí que olhou para o lado. O que é zigurate? Você aí, que deu uma risadinha aí tão bonita. Zigurate eram os postes ídolos, altares construídos a outros deuses que não eram os deuses de Noé naquela ocasião. Se ouvia falar de Deus por causa do efeito daquilo que foi uma destruição em massa em virtude do dilúvio. Mas os homens se corromperam, se perderam, e Deus conservou um povo que ainda era Abrão e fez desde um temente ao Senhor. Se a gente for ver nos dias de Noé, você vai ver que Deus conservou um cujo nome era Enos. Acho que é capítulo 4, se não me foge da memória. Que em meio àquilo que fosse uma massa de pessoas que desenfreadamente caminhavam por caminhos malignos ou pela maledicência, mas conservou no seu coração a piedade de temer ao Senhor, mesmo que não o conhecesse. Entre eles estava também o Jó, que só ouviu falar, mas conservou no seu coração que ele fosse a integridade de ser sincero com Deus. Fiel não, né? Porque o crente fiel não precisava fazer sacrifícios. E diz a Bíblia que ele todos os dias pela manhã sacrificava ao Senhor. Se nós fôssemos fiéis, aliás, a fidelidade não é um atributo humano, é um fruto do Espírito que revela em nós a condição de sermos obedientes àquilo que é a vontade de Deus. E Jó se caracterizou pelo fato de só ouvir falar de Deus, diferente daquilo que fosse Abraão ou de Noé, porque ouviu a voz de Deus e começou a edificar uma arca. E a revelação era tão profunda porque ainda não havia a arquitetura naval ou a engenharia naval. E ele fez de acordo. E Deus, quando dá a coordenada, ele é perfeito naquilo que fala, né? Não havia aquilo que pudesse ser a aritmética aplicada para desenvolver a força vetorial das ondas, né? Para falar daquilo que pudesse ser os esteios, que deveriam abrigar pesos exorbitantes e não impedir a madeira de uma vez moldada, característica de uma bifurcação que pudesse dar equilíbrio ao navio. Olha que interessante isso, hein, rapaz? Pastor Roberto é minha cultura. Não havia isso ainda, sabe? A força da física para a gente discutir, ó, que lado vai os bois, que lado vai os elefantes, onde é que nós vamos pôr a girafa, porque tem um pescoção, onde é que nós vamos pôr os animais que rastejam. Mas Deus, quando Ele dá a coordenada, Ele faz com perfeição. Amém. E revela que o homem só é um instrumento. O homem que aplica à mente aquilo que seja a vontade divina, o próprio Deus o instrui, o próprio Deus lhe dá a diretriz. Por isso é que ele consegue prosperar e fazer Deus ser glorificado. 10 gerações depois dos dias de Noé, está lá alguém sendo amparado pelo testemunho daquele que ouviu a voz e obedeceu. Deixa eu dizer uma coisa para você profeticamente. Você talvez ainda não tenha filhos. Se você ouvir a voz de Deus hoje, Deus vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos, se é que Ele não vai vir antes. Mas Deus vai cuidar das suas gerações futuras por causa do teu comportamento. E lá em meio aquilo que pudesse ser o Ur dos caldeus, os postes ídolos, a idolatria dominavam o coração dos homens. Até os pais de Abraão já tinham pecado. E Deus resolve falar com Abraão. Mas aí eu acho que é uma coisa assim fora do comum, porque até então Deus não tinha falado com Abraão, ele só ouviu o que Deus falou com Noé. Mas a palavra que Deus deu a Abraão não era uma palavra, aleluia, sugestiva, aquilo fosse um princípio relativo à satisfação dos homens. Porque diz para ele: ó, rapaz, tu está abastado aí, né? Teu pai está rico, tem as empresas dele aí na agrícola, né? Na pecuária, tem muitas terras, né? Está no teu conforto, o que tu quer tu tem, mas eu tenho um deserto para você. E deserto é um lugar árido, né? Você não planta para colher. Não dá para investir em deserto. Não dá para criar sonhos em deserto. E Deus olha para Abraão e diz assim: ó, tu vai sair daí e tu vai para o deserto.
E ainda lhe faz uma promessa: tu serás pai de uma grande nação. Detalhe, Sara não podia ter filhos. Tu já pensou, você recebeu um convite de Deus, tu vai para o deserto e a tua mulher não pode dar filho para você, você vai ser pai de uma geração. Isso é loucura, irmão. Para nosso conceito marginalizado pelo mundo, isso é loucura. Quem aqui está estudando? É você que está estudando para direito. Se Deus dissesse assim para ti, agora, claro, não com esse conceito que você tem hoje: olha, larga tudo, deixa teu pai e tua mãe, tudo, eu vou te mandar lá para o fundão do Piauí. E eu fui lá, eu sei o que é. Lá você vai ter que comer carne de jegue cheia de verme. Você vai ter que comer carne de bode ressecada no varal. A minha esposa comeu, meu Deus. Quando nós chegamos lá, as varejeiras estavam tomando conta da carne. E era a carne que eles iam preparar para nós comer. Que quando colocarem sobre a mesa, assim, que a minha esposa foi ver, que viu aquelas larvinhas se mexendo assim, eu disse para ela: ora e come, amor. E não é que nós comemos, amor? Eu não ia ficar com fome no socorro. Depois de orar, acabou. Passou pelo fogo ainda. Mente, querido. Mente que rege a nossa conduta, o nosso perfil. Mente que diz que somos ou não aqueles que podem glorificar a Deus. Então Deus pode confiar naquele que tem uma mente chamada tal mente de Cristo. Alguém aí atrás, abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Leia para mim o verso 16, se não me foge a memória. Bem rapidinho, porque meu tempo ainda que seja grande, mas passa. 2:16, por favor. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Quem é que tem a mente de Cristo? Aqui levanta a mão e dá uma glória a Deus. Quem tem a mente de Cristo se sujeita. É aquele que pode entender a vontade de Deus. O que é ter a mente de Cristo, Edson? Tu já pensou Paulo nos dando uma recomendação, dizendo assim: rapaz, olha, tu tem que ter o sentimento que houve nele. O sentimento, para existir, primeiro já tem que haver, sabe, a conversão daquilo que são os valores dele na nossa mente. Eu só vou sentir se minha mente colaborar com o meu corpo. Tu já pegou uma pessoa no estado semi-vegetativo ou não? Quem já viu? Alguém no estado semi-vegetativo, porque você pode enfiar uma agulha nele, ele não sente. Você pode dar um tiro nele, ele não vai sentir dor. É a mente que rege, que coordena todas as ações do corpo e as manifestações e reações dele. A mente, ela está dividida em 3 partes: consciente, inconsciente e subconsciente. Os valores que regem a nossa vida estão para o que é consciente e subconsciente. Porque o consciente me revela que eu estou falando para vocês, que eu estou em Pomerode, né, uma terra alemã, praticamente dentro do Brasil, e me faz olhar para cada um de vocês com consciência que foi Deus que nos organizou para estarmos aqui, o nome dele ser glorificado. E o subconsciente é onde estão armazenadas as informações e tem como principal vínculo a memória esquecida. A memória ativa é aquela que atinge o nosso ápice frontal, o córtex frontal, que está aqui na receptividade daquilo que é o cérebro, né? Eu costumo chamar que é uma fonte luminosa, até que alguém apague. De vez em quando ela se apaga, alguém precisa estimulá-la para acender as lamparinas que vão ativar a nossa memória para a gente entender, perceber, reconhecer. E normalmente isso acontece quando nós somos seduzidos, iludidos, porque as ilusões, elas não estão para aquilo que seja um conceito de consciência, está para o ato ou efeito de imaginação, que lá busca aquilo que são as nossas próprias intenções na vida e busca por satisfações. E relativo a isso, normalmente não está dentro do quadro do perfil que revela a vontade de Deus para nós. É a carne. É aquilo que milita neste, que é um composto que eu disse aqui, serotonina. Uma substância neurotransmissora. Eu não fiz medicina não, viu gente? Se tiver alguém para me ajudar. Que reage com o nosso corpo, com aquilo que são as intenções da nossa mente para nos fazer satisfeitos. Só que a serotonina não entende o que é bem e o que é mal. Ela é estimulada. O córtex frontal, quando recebe as informações. Eu sou jovem, posso usar um exemplo aqui? Ainda não casado,